Boa noite, amados. Céus abertos sobre a vossa vida. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente a vida de todos. Estamos vindo aqui nessa noite abençoada de sábado, dia 8/4, para trazer aqui um tema um tanto polêmico, mas extremamente necessário de ser tratado e falado nesses últimos dias. A pedido do nosso irmão Rafael, que deixou lá a sua sugestão no nosso canal. Deus abençoe, servo de Deus. Deus abençoe a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha, nos ajuda a divulgar esse canal Palavras de Vida, aonde vamos estar trazendo aí palavra de esperança para o seu coração e para a sua alma. O tema é sobre a falsa teologia da prosperidade. Eu falo a falsa porque tem a verdadeira. O texto bíblico que nós vamos trazer para nós começarmos a falar sobre esse assunto está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Vamos ler esse texto bíblico e depois vamos dar continuidade aqui à nossa fala. Diz assim: bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Eterno Deus e soberano Pai, Deus, eu quero te agradecer por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos mais uma vez aqui para estarmos trazendo a Tua palavra ao coração de todos os nossos irmãos telespectadores que estarão nos assistindo. Fala conosco, Pai eterno, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. Deus abençoe, amados. Queridos, eu já quero entrar logo no assunto, para que nós possamos ter bastante aproveitamento. Como sempre, eu gosto de deixar esse argumento, tá? Nós não somos os detentores de toda a verdade, né? Vamos pregar a palavra de Deus, ela é irrefutável, não tem como você refutar a palavra do Senhor, mas aquilo que eu falar de mim mesmo, claro que você pode não concordar, mas o que eu falar dentro da Bíblia, não tem como você argumentar o que está dentro da Bíblia, né? Palavra de Deus é palavra de Deus, e encerrou o assunto. O que é errado é eu aparecer aqui, como eu já vi casos, né? Eu aparecer aqui com um argumento extra bíblico e querer apresentar isso como uma verdade infalível. É lamentável, mas isso existe. Tem irmãos que apresentam um argumento extra bíblico e apresentam um argumento extra bíblico no mesmo patamar de inerrância da Bíblia. Grave erro isso daí. Mas grave erro é as pessoas aceitarem. Todos nós temos que ter um pouquinho de senso crítico, né? Senso crítico. Eu posso muito bem ouvir uma mensagem de um pastor. Eu gosto muito de ouvir, né? Pregações para você se fortalecer. Não sou obrigado a concordar 100% com aquilo que ele fala, em hipótese alguma. O que está dentro da Bíblia, como eu falei, encerrou o assunto. Está dentro da Bíblia. Bíblia é Bíblia, inerrância é fidedigna. Ninguém vai contestar a palavra do Senhor. Mas
Aconteceu num culto, que eu vou falar aqui, aconteceu num culto, tá? Que um irmão que eu conheço, nós fizemos programa de rádio junto, e esse servo de Deus estava lá nesse culto. Um determinado pregador subiu o púlpito para pregar um dia de domingo, igreja lotada, e ele leu um texto bíblico. Depois que ele terminou de ler o texto bíblico, eu não sei se esses irmãos eles fazem isso para ver se ganham notoriedade, né? Se tornam conhecido, grande, porque os irmãos gostam de usar essa álibi, né? Porque segundo o historiador fulano de tal, para dizer que é um doutor, que tem um vasto conhecimento, né? O irmão leu o texto bíblico, depois que leu o texto bíblico, disse para a igreja que aquilo que ele tinha lido na Bíblia não era verdade, porque ele foi estudar e segundo o historiador ciclano, segundo o historiador fulano, não era daquele jeito. É aí que está o perigo. A gente temos que pegar as informações que nos são passadas e fazer o que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, examinar tudo e reter para nós somente aquilo que é bom, né? Aí muitos irmãos não sabem fazer aí essa triagem e acaba se embaraçando todinho, que foi o caso aqui desse neófito pregador, né? Que o santo de Israel alumie os olhos dele, clareie a mente, para que ele desperte, né? Pois bem, pegamos apenas esse texto como base, tá? Mas o assunto é sobre a falsa teologia da prosperidade. Você pode confirmar o que eu vou falar aqui agora? Esse movimento, ele surgiu por volta do ano 1867, e o seu principal expoente, se o nome não for esse, os irmãos me perdoem, tá? O nome é esse, a questão é a tradução. Como é em inglês, eu não fiz ainda, não me formei ainda em inglês, não sou um poliglota, né? Mas vou falar aqui o nome, se a tradução não for essa, os irmãos depois me corrigem. Ezek William Kenyon é o nome do seu principal expoente da falsa teologia da prosperidade. Eu falo falsa porque tem a verdadeira, e nós queremos trazer aqui algumas verdades que combatem a falsa teologia da prosperidade. Quais são os principais erros que eles cometem? Quais são os principais erros? Para mim, um erro gravíssimo que eles cometem, porque hoje parece uma pandemia, se generalizou. E eu sou pentecostal, hein? Sou de raiz pentecostal, nasci no berço pentecostal, amo a doutrina pentecostal. Só que lamentavelmente boa parte dos seguidores dessa doutrina é da linha do pentecostalismo. Boa parte dos seguidores dessa doutrina é da linha do pentecostalismo. E é triste, mas é a realidade. E boa parte do povo, por falta de conhecimento, é claro, abraçam essa doutrina. O primeiro grave erro é que eles não priorizam o reino de Deus. Não, eles não priorizam. A mensagem central, o tópico central
não é João 3,16. Não é. Eles não priorizam o reino. Você pode escutar as mensagens dos pregadores da falsa teologia da prosperidade, que eles não fazem apologia à salvação. Eles falam da salvação rapidamente, mas não é o tema central das suas mensagens. O tema central das suas mensagens é prosperidade, é enriquecimento. É que você não pode, em hipótese alguma, aceitar uma dor numa unha. Você não pode, em hipótese alguma, aceitar a miséria. Entenda, eu não sou o adepto, se é que existe essa teologia. Se não existir, eu estou criando ela aqui agora, da teologia da miserabilidade, né? Que fazem apologia a uma vida de sofrimento, de dor. O cristão tem que sofrer, o cristão não pode ter nada. Não, nós vamos já falar sobre essa questão dos excelsos também, né? Nós somos do ponto de equilíbrio. Nós não aceitamos a falsa teologia da prosperidade, que fala que o crente, ele não pode passar por um momento de necessidade, que ele não pode sofrer, que ele não pode passar por um momento de enfermidade. Não. Nós não aceitamos essa linha de pensamento teológico. Por quê? Porque a prioridade deles é a terra, não é o céu. Jesus, ele está pregando Sermão da Montanha, todo mundo conhece, começa no capítulo 5, lá pelo versículo 6, verso 33, ele vai ver o coração dos seus discípulos um tanto ansiosos. O coração dos discípulos está ansioso concernente o dia de amanhã, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Jesus percebe que aquela solicitude no coração dos discípulos vai prejudicar eles, vai afetar. Ao que ele vai ensinar aos seus discípulos? Ele diz: olha, olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não plantam, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo. Saúde. Olhai para os lírios do campo, que hoje existe e amanhã já não tem mais. Se Deus cuida assim das aves dos céus, dos lírios dos campos, que hoje existe e amanhã já não, quanto mais cuidará de vós, homens de pequena fé. Contudo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós temos que aprender é que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus. O que tem que ser prioridade na minha vida e na sua vida é o reino de Deus. Qualquer mensagem, qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer pastor, que a mensagem dele central não for João 3,16, reino de Deus, salvação, não é o evangelho puro e genuíno. Não é. Porque os expositores da falsa teologia da prosperidade, eles se apegam a textos fora de contexto, que torna-se um pretexto para uma heresia,
e ficam trazendo esses ensinamentos, chamando o povo para a igreja, a busca apenas de bens materiais. A preocupação maior deles é que o povo venha à procura de bens materiais. Um determinado dia eu estava escutando um certo programa de rádio, e o pastor pregando com entusiasmo, e ele começou a entrar num lado um tanto perigoso, porque ele começou a criticar as pessoas que estavam passando necessidade, as pessoas que estavam passando por um momento difícil. Que Deus é esse que você está servindo? Que você abre a geladeira, não tem nada. Que Deus é esse que você está servindo, que você está com o corpo cheio de enfermidade? Queridos, como eu falei aqui, nós somos contra os extremos. Crente não é para viver uma vida só de dor, de sofrimento direto. Mas em momento algum, o Senhor Jesus nos isentou de problemas. Ele não nos deu uma isenção dos problemas. Alguém tem uma isenção dos problemas, uma isenção das doenças? Onde é que está escrito na Bíblia que o crente não pode adoecer? Se isso daí é consequência do pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Ora, se o pecado entrou, eu peco, você peca, junto no plural, nós pecamos, então nós estamos sujeitos. Nós cremos sim num Deus que cura, cremos sim num Deus que sara. Mas, em hipótese alguma, eu posso olhar para uma pessoa que está passando por um momento de escassez, de privação, e dizer que Deus não é na vida daquela pessoa, porque ela está passando por um momento de necessidade. Interessante que eles pegam partes da Bíblia, né? Versículos isolados, tipo Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Isaías capítulo 1, verso 17, 18, 19, se me falha a memória, que fala que se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Você está me entendendo? Aí eles pegam essa parte, tipo Filipenses 4, eles não querem fazer uma introdução de Filipenses. Onde é que Paulo estava quando ele escreveu a epístola aos Filipenses? Paulo estava preso, Paulo estava numa masmorra, numa prisão subterrânea, frio de cortar a pele. Ali naquele mesmo capítulo, ele vai dizer que estava instruído tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Ele estava preparado, porque ele tinha passado e estava passando por aquelas circunstâncias e situações adversas na sua vida. Cremos sim que o Supremo e o Eterno, Ele nos abençoa, Ele nos prospera de uma forma sobrenatural. Sobrenatural é o que Ele fala. Mas um dos graves erros que eu tenho visto é que não se prioriza o reino. Se não se prioriza o reino, se a preocupação é só com bens materiais, só com coisas dessa terra, é de se preocupar. É de se preocupar. Se preocupe, e eu me preocupo muito, porque boa parte dos servos de Deus, das servas de Deus de hoje, muitos irmãos estão caindo nesse modismo, nessa cilada, rejeitando o tema central da Bíblia, que é a salvação. Não sou contra o crente querer prosperar, não, é bíblico. O erro é a inversão dos valores, estão invertindo. Primeiro o reino, atente para o texto, primeiro o reino, primeiro lugar, o reino, demais coisa, consequência. Quando você prioriza o reino, minha irmã, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas não vão passar de consequência. Deus vai cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Pode ficar descansada, descansa o teu coração, meu irmão.
Descansa o teu coração, meu irmão. Busca a tua salvação, busca a salvação da tua família em primeiro lugar, que tu vai ver Deus cuidar de tudo. Esses hereges que não priorizam o reino, priorizam os bens materiais, as coisas terrestres, se esquece que Jesus veio à terra com uma missão. Aonde foi que ele disse que veio à terra com uma missão? Marcos capítulo 10. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Missão. Qual a missão? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pastor, e as demais coisas? Consequência. Quando você prioriza o reino de Deus na sua vida, as demais coisas não vão passar de consequência. E entenda, o segundo erro deles é esse. Eles falam que o cristão não pode sentir uma dor numa unha, não pode passar por sofrimento em hipótese alguma. Se você tem Deus na sua vida, se você tem Deus na sua vida, e você está passando por um momento de enfermidade, tem alguma coisa errada na sua vida. Eu me lembro, eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava passando um momento difícil na minha vida. Estavam me roubando direto. Roubaram 4 bicicletas minhas, uma atrás da outra. 4 bicicletas minhas. E chegou um irmão para mim e ficou questionando a minha integridade. Ficou questionando a minha comunhão com Deus, a minha situação diante de Deus. E eu explicando para ele: não, varão, isso daí é Deus que está me provando, é Deus que está permitindo isso acontecer na minha vida para me aprimorar. E ele começou a dizer: não, isso não aceito isso na minha vida não. Eu não aceito isso na minha vida. Tem alguma coisa errada com você. Varão, vê aí, tem alguma coisa errada. Isso não está certo. Não está certo. E ele ficou querendo colocar em dúvida a minha situação diante de Deus, querendo dizer que eu estava passando por aquilo, que eu estava em pecado. Eu disse: amém, varão, amém. Se você está dizendo que eu não estou bem, amém, tá bom? Vamos ver. Ele falou isso comigo numa semana. Na outra semana roubaram a bicicleta dele também. Na outra semana, aí eu cheguei para ele, eu perguntei: e aí, varão, o que tu me diz agora? Ele se emudeceu diante de mim. Ele se calou diante de mim. Não teve argumento. Não teve. Ele poderia ter ficado calado. Poderia ter ficado na dele. Mas acabou falando o que não deveria falar. Se meteu onde não deveria se meter. Sobrou para ele também. Sobrou para ele. Porque não é porque eu sirvo a Deus. Nós temos exemplos bíblicos. É porque se eu for citar aqui o vídeo vai ficar muito extenso. Daniel tinha uma vida de integridade, um homem honesto, um homem íntegro, um homem correto, um homem que orava 3 vezes por dia, mas mesmo assim ele não ficou isento de ser lançado numa cova repleta de leões ferozes. Sadraque, Mesaque e Abidnego, jovens que não se prostraram diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor, mesmo assim Deus não os isentou de ser jogado em uma fornalha superaquecida. Então isso daí, questão de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, de jejum, de busca, de santidade, não vai isentar você de problema, de luta, de aflição. A prova disso é Mateus capítulo 7, versículo 37, se me falha a memória. Os fenômenos, as situações, elas aconteceram as duas casas, a casa que estava alicerçada na rocha e a casa que estava alicerçada na areia, todas as duas passaram pelo mesmo fenômeno. Todas as duas passaram pelo mesmo fenômeno, todas duas. Então os teólogos, os falsos teólogos da prosperidade, eles cometem esse grave erro. Isso daí é usando argumento para poder levar as pessoas para o seu aprisco. E leva os leigos, os ignorantes, que procuram estudar, não participa das escolas bíblicas, não participa de culto de doutrina, não ama a palavra, não ama o estudo, são levados por vento de doutrina. Eu quero falar sobre o terceiro erro, já para nós encerrar dentro da meia hora. O terceiro grave erro que eles cometem
eles comercializam a fé. Comercializam a fé. Terrível isso daí. Terrível. Comercializam a fé. Fé mercantilista. Usando frases de efeito, usando psicologia, para poder trazer o povo e arrancar deles alguma coisa. E as pessoas, por não ter estrutura doutrinária, por não procurar se firmar em Deus, na palavra, numa vida de particularidade com o Senhor, são seduzidos, são levados. Boa parte das pessoas hoje estão professando essa fé mercantilista, querem barganhar com Deus, já parte para barganha. Não, eu vou devolver o dízimo aqui porque eu já vejo aqui, o pastor disse que eu devolvendo o dízimo eu vou ganhar 100 vezes mais, aí vai somar, quanto é que Deus tem que dar para ela, quanto é que Deus tem que dar para ele, não, porque eu dei tanto, Deus tem que me dar tanto, não, eu vou fazer aqui, esse sacrifício aqui, Deus tem que fazer isso na minha vida. Meu irmão, o que você for fazer para Deus e ofertar para a obra de Deus, faça de coração e por amor. Faça de coração e faça por amor. Não vá barganhar com Deus não, que Deus não aceita esse negócio de barganha não. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama, por isso que eu não aceito esse negócio de estar usando psicologia para arrancar dinheiro do povo. Muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Tem deles que usam os dons para poder arrancar dinheiro do povo. Eu digo porque eu já vi. Como pode? Chega um pastor e pede uma oferta, ao povo não oferta. Chega outro pastor, começa a passar a revelação, o povo oferta. Sabe o que é isso? É barganha. Só que Deus não barganha. Não. A salva do pastor que pediu, pode receber. Pode receber, claramente, recebe com alegria. Agora Deus não, porque Deus não aceita a barganha. Deus não aceita a barganha. O grave erro deles, estão comercializando a fé mercantilista. Fé mercantilista. Cuidado para você não estar caindo nesse erro, meu irmão. Se você está indo para a igreja, determinadas denominações, igrejas, e professando essa fé mercantilista, você está cometendo um grave erro. Porque se você tiver que ofertar na obra de Deus, se você tiver que ajudar na obra de Deus, tiver que fazer alguma coisa pela obra, para Deus e para Deus, faça de coração, meu irmão, faça com amor. Com amor, que Deus vai te abençoar. Agora, barganhando, meu irmão, barganhando, não, meu irmão, não faça isso não. Deus não está nisso não, minha irmã. Deus não está no negócio de barganha não. O que você tem que fazer voluntariamente. Não, vou fazer um sacrifício aqui para Deus, vou ajudar a obra de Deus, vou abençoar a obra do Senhor, de coração. De coração. Porque muitos estão caindo nesse erro. Por isso que tem um bocado de pessoas frustradas. Ah, rapaz, porque eu fui para a igreja tal, e eu tinha isso e tinha aquilo, dei tudo e não tem nada hoje. Claro, ficou barganhando. Não é culpa do pastor, não é culpa do pastor, não. Porque os falsos profetas estão aí, os mercenários estão aí, é fato. É fato. Os aproveitadores estão aí, os falsificadores estão aí, para pegar os leigos mesmo, para pegar os ignorantes. Tá? Aí depois quer argumentar com Deus. Caiu no argumento dos falsos teólogos da prosperidade, dizendo que faça isso, faça aquilo, 6 meses você se torna um dos maiores empresários do mundo, ou daqui um dia você está aí com uma Hilux na sua garagem. Presta atenção, vou repetir o que eu falei aqui no começo, nada contra, nós somos contra os dois extremos. Primeiro extremo, dizer que o crente não pode sentir uma dor numa unha, que o cristão não pode passar por um momento de dificuldade, não pode, hipótese alguma, porque se passar, ele está em pecado, tem alguma coisa errada. É o primeiro extremo que nós somos contra.
Segundo extremo, dizer que o crente tem que viver no sofrimento, na dor, na desgraça, que não pode ter nada. Não, meu irmão, não. Isso também não é bíblico, não. Tá? Não é bíblico. Nós somos completamente contra esses argumentos. Tá? Nós somos do equilíbrio, ponto de equilíbrio. Grato sim, grato sim. Temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Agora satisfeito não. Você tem que ser grato, agradecido. Mas você tem que querer, você tem que buscar da parte do Senhor. Tá? Sempre, sempre fazendo para Deus com coração voluntário. Tá? Servindo ao Senhor com excelência, obedecendo às diretrizes da palavra e colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, que você vai se surpreender com aquilo que os céus vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua história. Grava, reino de Deus em primeiro lugar. Quanto menos tu esperar, o Senhor vai mandar, eu vou usar aqui uma força de linguagem, força de expressão, vou parafrasear e permita-me parafrasear. O Senhor vai mandar o anjo ligar o botão no automático. Liga o botão no automático aí, que o meu servo e a minha serva está priorizando o meu reino. Se está priorizando o meu reino, vai chegar, a providência vai chegar no automático. Você está entendendo? No automático. Tudo que tu precisa, tudo que tu necessita, Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. É casa, é casamento abençoado, é prosperidade chegando, é Deus abrindo porta, é Deus te dando automóvel. Tudo Deus te dará, se você priorizar o reino. Agora, se você ficar na ambição que muitos estão aí, seguindo os falsos teólogos da prosperidade, porque a palavra do Senhor fala que os que amam o dinheiro jamais se fartará dele. Os que amam o dinheiro jamais se fartarão dele. Você está entendendo? Por isso que atente para essa palavra, tá? Atente para essa palavra, que Deus vai prosperar a tua vida e os teus caminhos de uma forma tremenda e poderosa. Amém, queridos? Deus abençoe. Dentro de alguns instantes vamos estar iniciando aqui a nossa vigília. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, meu Pai. Abençoa o teu povo, guarda, livra, protege eles de todo mal. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus querido. Queridos, curte esse vídeo, compartilha, tá bom? Muitas pessoas estão sendo enganadas, porque querem, né, irmãos? Que hoje o conhecimento ele está fácil demais, muito fácil, irmão. Só é enganado quem quer. Muitos estão professando essa fé mercantilista, sendo enganados pelos falsos teólogos da prosperidade, tá? Eu creio e nós cremos no poder da Bíblia Sagrada, que Deus quer nos abençoar e quer te abençoar, agora da forma certa, da forma correta, colocando cada coisa no seu devido lugar. Não é o reino que é a prioridade? Qual é a mensagem central da Bíblia? Não é João 3,16? Pergunta o Google vai te dizer. Google, qual é a mensagem central da Bíblia? Ela vai te dizer. Os estudiosos sabem, é João 3,16. É o tema central, é salvação. Salvação. Então o que eu quero? Fazendo apologia em demasia a bens materiais, a coisas materiais, sendo que o real propósito de Deus e o maior propósito de Deus é salvar a alma do homem da perdição eterna. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E não para não. Faz a obra. Compartilha esse vídeo com todos os teus contatos e com todos que estão caindo aí nessa falsa doutrina e sendo enganados e ludibriados pelos falsos teólogos da prosperidade, tá? Desesperados por aí, professando uma fé mercantilista, querendo barganhar com Deus, só que Deus não barganha com ninguém, tá? Deus abençoe, queridos, ficai-vos na paz do Senhor Jesus Cristo.